Ele resgatou o cachorro caramelo abandonado. O que ele fez em gratidão surpreendeu o homem. Em uma pequena cidade do interior, onde as manhãs cheiram a café fresco e o som distante das galinhas se mistura ao toque do sino da igreja, um homem caminha pela praça quase vazia. Ele segura uma sacola com pães de queijo ainda quentes, como faz todas as manhãs antes de abrir sua velha oficina. Mas naquele dia, algo diferente chama sua atenção. Debaixo de um banco, encolhido e com o pelo empoeirado, um cachorro caramelo observa o movimento com olhar desconfiado. O homem se aproxima devagar. Estende um pedaço de pão, mas o animal rosna. Mesmo assim, ele insiste, fala baixo, com paciência, até que o cachorro se arrisca a dar um passo. Quando finalmente aceita o alimento, algo muda no ar. É como se dois corações cansados se reconhecessem. Nenhum deles imagina, naquele instante simples e silencioso, que esse encontro vai transformar completamente suas vidas, e de quebra, reacender o espírito esquecido de toda uma comunidade. Se você chegou até aqui, aproveite para curtir o vídeo, comentar de onde está assistindo e se inscrever no canal. Assim você ajuda a espalhar histórias que aquecem o coração e mostram que a bondade ainda vive nos gestos mais inesperados. Nos dias que se seguem, o homem tenta seguir sua rotina, mas o cachorro começa a aparecer na porta da oficina, sempre à mesma hora. Primeiro observa de longe, depois se aproxima e, pouco a pouco, passa a fazer parte do cotidiano. Entre serragem e cheiro de madeira, nasce uma amizade improvável. O marceneiro, que há tempos não sorria, começa a conversar com o animal como se ele pudesse entender cada palavra. Mas nem tudo é tranquilo. O cachorro, curioso e inquieto, causa confusões, derruba ferramentas, destrói um projeto importante e afasta um cliente antigo. Ainda assim, o homem não consegue enxotá-lo. Há algo naquele olhar, uma mistura de travessura e ternura, que o impede de agir com raiva. Com o passar das semanas, o cachorro se torna inspiração. O marceneiro começa a criar peças novas, com formas suaves e orgânicas, lembrando o contorno do rabo do caramelo. Sem perceber, ele reencontra o prazer de criar. Até que um dia, enquanto observam o pôr do sol na praça, o homem ouve um grupo comentando que a prefeitura planeja demolir o lugar para construir um estacionamento. A notícia cai como um golpe. Aquele espaço, onde havia reencontrado um sentido, estava prestes a desaparecer. Ele olha para o cachorro, que abana o rabo, como se o encorajasse. E é ali, sob o crepúsculo alaranjado, que o homem decide lutar. A partir daí, começa uma jornada de descobertas, reviravoltas e emoções que vão muito além do simples resgate de um animal abandonado. O que parecia um acaso se tornará uma corrente de mudanças, e o que nasceu de um gesto de compaixão acabará revelando que a gratidão pode vir das formas mais surpreendentes. E antes que a história continue, deixe seu comentário dizendo onde está acompanhando este vídeo. Sua participação ajuda essa história a alcançar mais pessoas e a manter viva a chama das boas ações. Porque, às vezes, o amor que damos volta para nós de maneiras que jamais poderíamos imaginar. O sol ainda nem tinha se levantado por completo quando o som distante do sino da igreja anunciou 6 horas da manhã. O ar estava fresco, cheirando a terra úmida e café recém-passado. As ruas de pedra do centro da pequena cidade começavam a ganhar movimento tímido. Era mais um dia comum para quase todos, menos para um homem que caminhava em silêncio pela praça principal, segurando uma sacola de pão de queijo quente, o único luxo que se permitia toda manhã antes de abrir sua velha oficina. Ele seguia sempre o mesmo trajeto, os mesmos passos, o mesmo banco onde sentava por alguns minutos antes de enfrentar o barulho da serra e o pó da madeira. Mas naquele dia algo fez parar. Debaixo do banco, encolhido como se quisesse desaparecer, havia um cachorro caramelo, magro, sujo e com os olhos alertas. O homem franziu a testa, curioso. Aproximou-se devagar, tentando não assustar o animal. O cachorro levantou a cabeça, orelhas em pé, e rosnou baixinho. Tinha o olhar de quem já vira mais do que devia. O homem ficou parado, respeitando a distância. Rasgou um pedaço do pão de queijo e o colocou no chão, um pouco à frente. O cheiro quente e amanteigado se espalhou no ar. O cão hesitou, farejou o ar e deu um passo. Depois outro. Quando finalmente se aproximou bastante, pegou o pedaço de pão e recuou rapidamente, mastigando com pressa. O homem sorriu, sem saber por quê. Havia algo naquele bicho que o lembrava de si mesmo. Uma mistura de desconfiança e vontade de acreditar. No dia seguinte voltou ao mesmo lugar e, por impulso, levou um pedaço de queijo fresco.
O cachorro estava lá, esperando. Dessa vez se aproximou mais depressa. No terceiro dia, já abanava o rabo timidamente. E assim começou uma rotina silenciosa e improvável entre os dois. A cidade era pequena, cercada por morros cobertos de eucalipto, onde o vento trazia cheiro de resina. As pessoas se conheciam pelo nome e pelas histórias. Havia quem dissesse que o marceneiro era bom de coração, mas fechado. Outros achavam que ele falava pouco porque não tinha mais com quem conversar. Desde que a oficina começou a perder clientes, ele passava os dias entre tábuas, serras e o rádio velho que tocava modas de viola. Caramelo, porque logo esse nome se espalhou entre as crianças da praça, começou a segui-lo. Primeiro até a esquina. Depois até a porta da oficina. O homem fingia que não se importava, mas sempre deixava um pote de água ao lado da porta. Certa tarde, quando uma chuva repentina despencou do céu, o cachorro entrou sem ser convidado, tremendo da cabeça aos pés. O homem apenas o olhou e disse baixinho que ficasse por ali, num canto. O cheiro de cachorro molhado se misturou ao da madeira recém-cortada, e por algum motivo aquele aroma trouxe uma sensação de companhia que o homem não sentia havia anos. Nos dias seguintes, Caramelo virou parte do ambiente. Deitava perto da bancada, observando cada movimento. Às vezes latia para o barulho da serra, outras dormia ao som das marteladas. Um cliente, ao notar o cachorro, comentou que o animal dava sorte, e o homem, pela primeira vez em muito tempo, riu. Mas a sorte parecia ter limites. Numa manhã, enquanto o marceneiro trabalhava numa encomenda grande para um armazém, o cachorro roeu uma das peças prontas. Quando ele viu o estrago, sentiu o sangue ferver. Quase gritou, mas ao olhar o animal deitado, com as orelhas baixas e o olhar arrependido, a raiva se dissolveu. Respirou fundo e apenas disse que não podia mais fazer isso. A voz saiu cansada, não brava. Caramelo aproximou-se devagar, encostando o focinho na perna dele, e o homem entendeu que aquele pedido de perdão era sincero. A confusão custou um cliente, mas trouxe algo mais importante: inspiração. Naquela noite, enquanto observava o cachorro dormir, pensou em como as formas da cauda e das orelhas lembravam curvas suaves, naturais. No dia seguinte desenhou um banco com linhas arredondadas e um acabamento mais leve, diferente de tudo que já tinha feito. A peça chamou a atenção na feira local, especialmente de uma mulher que vendia artesanato. Ela elogiou o trabalho e disse que aquelas curvas pareciam ter alma. Os dias começaram a ganhar cor. O homem voltou a sorrir mais vezes. Caramelo, sempre por perto, parecia entender cada emoção. Quando o dono se frustrava, o cão o observava em silêncio. Quando estava feliz, abanava o rabo e rodopiava em volta dele. A ligação entre os dois crescia como uma amizade antiga que finalmente reencontrava seu caminho. Um fim de tarde. Enquanto os dois caminhavam pela praça, o homem ouviu uma conversa que gelou o coração. Dois homens falavam sobre a demolição do lugar. A prefeitura planejava transformar a praça em estacionamento para os novos prédios da rua principal. Ele olhou em volta, os bancos antigos, as árvores frondosas, o coreto descascado, e sentiu que algo dentro dele se revolvia. Aquele espaço era o cenário onde sua vida tinha mudado. Ali ele encontrou o cachorro, e de certa forma, reencontrou a si mesmo. Naquela noite mal dormiu. O som distante das cigarras misturava-se ao vento que batia na janela. Caramelo deitava perto da cama, e de vez em quando soltava um suspiro longo, como se entendesse a inquietação do dono. Quando o homem finalmente se levantou, decidido, o cachorro seguiu sem hesitar. Nos dias seguintes começou a perguntar às pessoas o que achavam da demolição. Muitos diziam que era inútil lutar contra a prefeitura, outros lamentavam, mas sem coragem de agir. Foi então que o marceneiro decidiu tentar. Fez cartazes, escreveu bilhetes, conversou com vizinhos. Tudo parecia em vão até que a mulher da feira o procurou dizendo que conhecia uma jornalista interessada em boas histórias locais. Foi assim que o caso da praça e do cachorro começou a ganhar atenção. A jornalista apareceu numa manhã ensolarada, com um bloco de notas na mão e curiosidade no olhar. Ouviu a história desde o começo: o encontro na praça, a amizade improvável, o projeto de demolição. O cachorro, como se entendesse que era o centro das atenções, deitou aos pés do dono, olhando a repórter com calma. Ela sorriu e disse que o animal parecia feito de propósito para aquela história. A matéria saiu no jornal regional e em poucos dias as pessoas começaram a comentar. Crianças pediam para tirar fotos com o cachorro da praça.
Alguns comerciantes ofereceram ajuda para limpar o lugar. Pela primeira vez em muito tempo, o homem sentiu que não estava lutando sozinho. Certa tarde, porém, o destino resolveu testar essa nova esperança. Enquanto Caramelo explorava os arredores, correu atrás de um gato e desapareceu. O homem procurou por horas, chamando o nome pelas ruas vazias. A noite caiu e ele voltou para casa exausto, sentindo um vazio que não conseguia explicar. Passou a madrugada em claro, escutando cada ruído da rua, esperando ouvir o latido conhecido. Na manhã seguinte, ao abrir a porta da oficina, viu uma senhora parada ali com um cachorro nos braços. Disse que o reconheceu da reportagem e o encontrou perto do mercado. O homem agradeceu emocionado. Caramelo pulou no chão e veio correndo, abanando o rabo como se nada tivesse acontecido. O alívio foi tão grande que o homem riu e chorou ao mesmo tempo. A partir desse dia, o vínculo entre eles se tornou indissolúvel. O homem passou a tratá-lo como companheiro de todas as horas. Levava-o para as reuniões sobre o futuro da praça, para as feiras e até para as pequenas viagens à cidade vizinha, onde buscava madeira. Caramelo se comportava como um guardião silencioso, atento a cada expressão do dono. O marceneiro ainda não sabia, mas aquele cão seria o fio que ligaria todos os acontecimentos que estavam por vir. Porque nem sempre os maiores heróis aparecem com capa ou farda. Às vezes eles têm o pelo caramelo, olhos atentos e um coração capaz de ensinar a um homem cansado o verdadeiro sentido de recomeçar. Os dias que se seguiram à reportagem trouxeram uma nova energia à cidade. A praça, antes silenciosa e esquecida, começou a receber visitantes curiosos, famílias com crianças, vendedores de pipoca e gente disposta a ajudar na limpeza. O marceneiro observava tudo com uma mistura de orgulho e receio, ainda desacostumado com tanta atenção. Caramelo caminhava ao seu lado como um anfitrião, farejando o chão, abanando o rabo e recebendo afagos de todos. As manhãs tinham um brilho diferente. O barulho das vassouras, o cheiro de sabão e a risada das crianças ecoavam entre as árvores. A jornalista voltou para registrar o progresso e prometeu uma segunda matéria, agora sobre o movimento que estava nascendo. O homem, tímido como sempre, preferia ficar nos bastidores, mas não conseguia negar a satisfação ao ver o lugar ganhando vida novamente. Foi então que algo curioso começou a acontecer. Caramelo, em vez de brincar com as crianças ou descansar sob a sombra das árvores, insistia em se afastar para os fundos da praça. Cavava o chão, cheirava as paredes de um pequeno galpão abandonado e latia como se chamasse atenção para algo. No início o homem pensou que fosse apenas instinto de cachorro, mas a persistência o intrigava. Num fim de tarde, quando a maioria das pessoas já tinha ido embora, o homem resolveu seguir o cachorro até aquele ponto. O sol se punha atrás dos telhados, lançando uma luz dourada sobre as folhas. Caramelo parou diante da porta velha do galpão, empurrou com o focinho e entrou. O homem o acompanhou. Lá dentro o ar era pesado, cheio de pó e teias de aranha. As janelas quebradas deixavam entrar fachos de luz que iluminavam partes do chão coberto de folhas secas. O cachorro começou a cavar perto de uma parede descascada. O homem suspirou, achando que era mais uma brincadeira, até ouvir o som metálico de algo batendo contra o chão. Ajoelhou-se, afastou a terra e encontrou um pequeno estojo de madeira, coberto por camadas de poeira e ferrugem. Ao abri-lo, encontrou folhas amareladas com desenhos e anotações. Eram esboços de um projeto de revitalização da própria praça, datados de muitos anos atrás. Entre os papéis havia uma carta, escrita à mão, mencionando uma promessa feita por moradores e pela antiga construtora de transformar aquele espaço num ponto de convivência comunitária. O projeto, no entanto, nunca fora concluído. O homem ficou em silêncio por um tempo, observando o cachorro que o olhava atentamente, como se esperasse a reação. A descoberta reacendeu nele um sentimento antigo, a vontade de lutar por algo maior do que si mesmo. Decidiu mostrar os documentos à jornalista e à mulher da feira. No dia seguinte, reuniu as duas em sua oficina e contou o que havia encontrado. As folhas estavam frágeis, mas o conteúdo era claro. A jornalista ficou empolgada, prometendo investigar os registros oficiais da prefeitura. Já a mulher parecia nervosa. Foi ali que o marceneiro percebeu algo estranho. Quando ela leu o nome da antiga construtora, empalideceu. Hesitou por um instante antes de confessar que era filha do homem que dirigia a nova empresa responsável pela demolição. O marceneiro sentiu o chão sumir por um momento. A mulher, aflita, garantiu que não sabia dos planos do pai e que também queria preservar o lugar.
Mesmo surpreso, ele acreditou. Havia sinceridade no olhar dela. E, de certo modo, ele já confiava mais nela do que em muita gente que conhecia há anos. Decidiram então trabalhar juntos. Ela usaria seus contatos para pressionar a construtora, enquanto ele e a jornalista buscariam apoio da comunidade. A cidade, movida pela curiosidade e pelo amor ao próprio passado, começou a se mobilizar. Comerciantes ofereceram doações, professores organizaram mutirões com alunos, e o nome de Caramelo passou a aparecer em cartazes e camisetas, símbolo de esperança e resistência. O cachorro parecia entender seu papel. Desfilava pela praça como um guardião orgulhoso, sempre atento aos passos do dono. Mas quanto maior o movimento, maior também a oposição. A construtora começou a espalhar boatos de que o projeto de revitalização era perigoso, que as estruturas antigas representavam risco e que o estacionamento traria progresso. Pessoas que antes apoiavam começaram a se calar. O homem, cansado, tentava manter o ânimo. Às vezes se pegava duvidando se estava certo em continuar. Foi numa dessas noites, de dúvida e silêncio, que algo surpreendeu. O cachorro começou a latir desesperado no quintal. Quando o homem saiu para ver, encontrou o animal cavando de novo, dessa vez perto do muro. A luz da lua iluminava o focinho sujo de terra. O homem, curioso, ajudou a remover um pouco mais de solo e encontrou um crachá de metal, corroído pelo tempo. O nome gravado nele era o mesmo do antigo engenheiro da construtora, e coincidentemente o mesmo sobrenome da mulher da feira. Aquilo não podia ser simples coincidência. A jornalista confirmou no dia seguinte que o engenheiro fora o responsável pelo projeto original e que desaparecera dos registros públicos depois de um desentendimento com a empresa. Era evidente que a construtora havia abandonado o projeto de propósito, talvez para lucrar mais tarde com uma nova construção. O homem ficou dividido entre contar a descoberta à mulher ou guardar para si. Acabou decidindo ser honesto. Quando mostrou o crachá, ela ficou em silêncio, segurando o objeto com cuidado. Disse que se lembrava vagamente do tio, um homem gentil que falava muito sobre justiça e que acabou se afastando da família. A lembrança trouxe lágrimas aos olhos dela, e o marceneiro sentiu que a verdade, por mais dolorosa, unia os dois. Com o tempo, o movimento pela preservação da praça ganhou força. As pessoas se inspiravam na história do cachorro e na determinação do marceneiro. Um programa de televisão local apareceu para gravar uma reportagem. O homem, tímido, tentou fugir das câmeras, mas a jornalista insistiu. A matéria mostrava Caramelo correndo entre as árvores, as crianças pintando os bancos e os moradores contando suas lembranças do lugar. A repercussão foi imediata. A prefeitura, pressionada, marcou uma reunião pública para discutir o destino da praça. O homem se preparou como pôde, levando os documentos antigos e o crachá. No dia da reunião, a sala estava cheia. Ele falou com voz trêmula, mas firme, sobre o valor da memória e da comunidade. Mostrou os papéis, explicou o projeto original e apelou ao sentimento de todos. Caramelo, sentado aos pés dele, observava em silêncio. A presença do cão, curiosamente, parecia suavizar o ambiente. Até mesmo os representantes da construtora pareciam desconcertados. A reunião terminou sem decisão, mas com um novo clima, o de que algo estava mudando. Quando voltaram para casa, o homem sentou-se na varanda, olhando o céu estrelado. Caramelo deitou-se ao lado, apoiando a cabeça sobre as patas. O silêncio entre eles era de cumplicidade. O marceneiro passou a mão no pelo macio e agradeceu em voz baixa. Naquela noite, sonhou com a praça cheia de vida, as luzes acesas, crianças correndo e o som distante de uma sanfona tocando uma melodia alegre. Quando acordou, o cheiro de madeira e o calor do sol invadindo a oficina o fizeram acreditar que aquele sonho poderia ser real. Caramelo se espreguiçou, bocejou e olhou para o dono com aquele ar atento que parecia dizer tudo sem precisar de palavras. O homem sorriu e percebeu que, pela primeira vez em muitos anos, tinha um propósito verdadeiro. A notícia sobre a reunião da prefeitura se espalhou pela cidade como fogo em capim seco. Na padaria, nas feiras e até nas conversas na porta da igreja, o assunto era sempre o mesmo: o cachorro Caramelo e o homem da oficina que estavam tentando salvar a praça. O povo comentava com brilho nos olhos, orgulhoso de ver alguém defendendo o que parecia perdido. A praça, que antes era só um espaço esquecido, virou o coração da cidade outra vez. Aos poucos, surgiram novas ideias.
Um grupo de professores propôs fazer ali um evento cultural com música e comidas típicas para arrecadar fundos. O homem aceitou de bom grado e se ofereceu para consertar os bancos, reforçar as grades e construir uma pequena estrutura de madeira que serviria de palco. Caramelo acompanhava tudo com a mesma curiosidade de sempre. Corria de um lado para o outro, farejava as ferramentas, se deitava no meio das tábuas e observava o dono trabalhar. As crianças vinham brincar com ele, e os adultos sempre acabavam sorrindo ao ver o cãozinho simpático, que parecia entender a importância de cada detalhe. Enquanto o evento tomava forma, a mulher da feira ajudava a coordenar os preparativos. Ela era prática e determinada, com um talento natural para organizar pessoas e ideias. O marceneiro, mesmo tímido, gostava da companhia dela. Conversavam sobre o passado da cidade, sobre a infância dela e sobre os tempos em que ele ainda acreditava que a vida podia ser diferente. A jornalista também continuava presente, registrando cada avanço. Dizia que a história tinha virado um símbolo da cidade e que o amor do cachorro pelo dono inspirava muita gente. Em pouco tempo, o evento na praça deixou de ser apenas uma ação simbólica e se transformou em um grande movimento comunitário. O homem se dedicava de corpo e alma. Passava dias inteiros na praça, lixando bancos, pintando grades e instalando novas luminárias. As mãos ficavam cobertas de calos e tinta, mas o coração estava leve. Caramelo seguia em tudo, sempre atento, como se tivesse sido nomeado protetor daquele espaço. Na véspera do evento, o céu ameaçava chuva. O homem olhou para o alto e pediu mentalmente que o tempo ajudasse. Passou a noite acordado, preparando os últimos detalhes e revisando as peças que ele mesmo fizera para vender durante a festa. O cachorro dormia aos seus pés, tranquilo, como se confiasse que tudo daria certo. No dia seguinte, ao amanhecer, o céu estava limpo. O vento leve trazia o cheiro de milho assado e de bolo de fubá vindo das barracas que se montavam ao redor da praça. Bandeirolas coloridas balançavam nas cordas presas às árvores. Um grupo afinava os instrumentos no coreto, e o barulho das conversas formava um burburinho alegre. Quando o evento começou, o homem mal acreditava no que via. A praça estava lotada. Crianças corriam com balões, casais caminhavam de mãos dadas, idosos sorriam sentados nos bancos que ele mesmo havia restaurado. Caramelo andava de um lado para o outro, recebendo o carinho de todos. Em determinado momento, um grupo de estudantes subiu ao palco improvisado e começou a cantar uma música feita especialmente para ele. O refrão dizia que o amor e a gratidão são as forças que salvam o que parecia esquecido. O homem, emocionado, observou a cena. Não sabia se ria ou chorava. Sentia que todo o esforço havia valido a pena. A mulher da feira se aproximou com 2 copos de suco de caju e brindou com ele. Disse que aquele era apenas o começo. Mas nem tudo seriam flores. No meio da festa, um homem de terno apareceu, acompanhado de 2 assessores. O sorriso do marceneiro desapareceu quando o reconheceu. Era o representante da construtora. O homem subiu ao palco, pediu o microfone e, com voz calma, anunciou que a empresa lamentava as críticas, mas que o terreno da praça estava destinado à nova construção. Disse que as decisões já estavam tomadas e que, apesar do carinho do povo, nada poderia ser feito. O silêncio tomou conta do lugar. O homem segurou o copo com força, sentindo o coração apertar. Caramelo, como se sentisse a tensão, latiu alto. Aquele som ecoou pela praça, rompendo o silêncio pesado. Algumas pessoas começaram a vaiar. Outras se levantaram indignadas. O clima ficou tenso, mas o marceneiro respirou fundo e subiu ao palco. Com voz firme, disse que aquele cachorro tinha lhe ensinado mais sobre gratidão e coragem do que qualquer discurso político. Lembrou que a praça era parte da história da cidade, e que se fosse destruída, um pedaço da alma do povo desapareceria junto. Disse que não queria confronto, só respeito. E terminou pedindo que o representante olhasse em volta e visse o que estavam prestes a apagar. O discurso foi simples, mas tocante. A multidão aplaudiu de pé. A mulher da feira chorava discretamente. O representante, desconcertado, se retirou sem responder. O evento terminou sob aplausos e abraços. Nos dias seguintes, a repercussão foi enorme. As redes sociais locais se encheram de mensagens de apoio. O cachorro se tornou uma figura conhecida, e fotos dele começaram a circular acompanhadas de frases sobre esperança e lealdade. A jornalista publicou uma nova matéria, dessa vez com o título: O cão que salvou uma cidade de esquecer suas raízes.
A resposta foi tão grande que o movimento cresceu ainda mais. Gente de outras cidades começou a visitar a praça, trazendo doações e curiosidade. Os jornais regionais queriam entrevistas, e até uma emissora nacional demonstrou interesse. O marceneiro se sentia dividido entre o orgulho e o desconforto da fama. Nunca quis ser herói, apenas preservar o lugar onde havia encontrado um novo sentido. Caramelo continuava sendo o centro de tudo. Um dia, enquanto o homem lixava uma tábua na oficina, percebeu que o cachorro não estava por perto. Chamou pelo nome, mas não houve resposta. Procurou pela casa e pela rua, até que ouviu um latido distante vindo da praça. Quando chegou lá, viu o cão escavando próximo ao coreto. No chão, entre raízes e folhas, havia uma pedra com inscrições antigas. Chamou a mulher da feira, que reconheceu as letras como uma antiga marca usada pelos primeiros moradores da cidade. Era uma espécie de símbolo de união, usado para abençoar o local onde comunidades se reuniam. A descoberta deu ainda mais força ao movimento. Agora, a praça não era apenas um espaço bonito, mas também um lugar histórico. Com essa nova revelação, a prefeitura se viu obrigada a suspender temporariamente o projeto de demolição. O homem sentiu o peso da esperança renascer. Ainda não era uma vitória definitiva, mas era um passo importante. Naquela noite, ele e Caramelo caminharam juntos pela praça silenciosa. O vento soprava leve, trazendo cheiro de flores e terra. O homem olhou para o céu, onde a lua cheia iluminava as copas das árvores, e agradeceu em pensamento. O cachorro deitou-se ao seu lado, descansando o focinho sobre as patas. A cidade dormia, mas algo ali havia mudado para sempre. O homem não sabia o que o futuro reservava, mas tinha certeza de uma coisa: aquele cão Caramelo, encontrado por acaso debaixo de um banco, havia transformado não apenas a sua vida, mas o destino inteiro da cidade. O dia amanheceu com um cheiro forte de terra molhada. Uma chuva fina havia caído durante a madrugada, lavando as folhas das árvores e trazendo um frescor raro à cidade. O homem acordou antes do sol, como de costume, e abriu as janelas da pequena casa. A luz da manhã entrou suave, dourando o chão de madeira. Caramelo já estava de pé, abanando o rabo, pedindo passeio matinal. Eles seguiram pela rua ainda úmida, os passos do homem ecoando entre as fachadas antigas. A cidade parecia mais viva desde o evento. As pessoas cumprimentavam o marceneiro com sorrisos, algumas paravam para brincar com o cachorro, outras para agradecer. O homem, que antes caminhava cabisbaixo e solitário, agora se via cercado por olhares gentis. A praça ainda estava silenciosa, mas havia nela uma energia diferente. O vento trazia o perfume das flores recém-plantadas e o som distante de alguém varrendo o chão. O homem observou o coreto, as árvores, os bancos coloridos. Aquele lugar, que antes era só um ponto de passagem, agora era um símbolo de resistência. Caramelo correu até o centro, farejando o chão, feliz por estar ali. O homem sentou-se em um dos bancos e respirou fundo. Sentia o peso da responsabilidade crescer junto com o apoio do povo. Sabia que a luta ainda não havia terminado. A construtora permanecia firme em seus planos, e a prefeitura, apesar da pausa nas obras, evitava se comprometer. De volta à oficina, ele se dedicou a novos projetos. Fez pequenas esculturas inspiradas em Caramelo, bancos com formato de patas e molduras com desenhos da praça. As peças começaram a atrair visitantes, que viam nelas um símbolo da causa. A mulher da feira ajudava a vender as criações e sugeriu que parte do lucro fosse usada para manter o espaço limpo e iluminado. O homem concordou. As semanas passaram rápidas. O cachorro se tornará uma figura querida na cidade. Recebia petiscos por onde passava e até ganhou uma coleira nova feita por um artesão local. Mas por trás das alegrias havia preocupações. A jornalista informou que a construtora estava reunindo documentos para provar a legalidade da demolição. Pior ainda, surgiram boatos de que alguém havia vandalizado parte do galpão antigo da praça, talvez para apagar rastros de documentos ou símbolos históricos. O homem correu até o local e encontrou o portão arrombado. As paredes estavam pichadas, e o chão, coberto de entulho. As folhas antigas do projeto que ele havia encontrado antes estavam rasgadas, e os desenhos, manchados. Ficou em silêncio por um longo tempo, sentindo a raiva e a tristeza misturadas. Caramelo andava em círculos, farejando o chão e soltando pequenos latidos, como se tentasse entender o que havia acontecido. A mulher da feira chegou pouco depois. Tentou consolar o homem,
mas ele estava abatido. Disse que talvez tivessem ido longe demais, que seria melhor desistir antes que piorasse. A mulher segurou a mão dele e respondeu que não se luta por algo importante esperando que seja fácil. Disse que a praça tinha resistido por décadas e que agora resistiria mais uma vez. Essas palavras o confortaram, mas o medo ainda o acompanhava. Nos dias seguintes, dormia mal, preocupado com o futuro. Passava as noites na oficina, trabalhando em silêncio enquanto Caramelo dormia aos seus pés. O som da serra e o cheiro de madeira serviam de companhia. Uma manhã, enquanto lixava uma peça, ouviu um barulho lá fora. Abriu a porta e viu Caramelo latindo em direção à rua. Um homem desconhecido deixava um envelope no portão e ia embora apressado. Dentro havia fotos antigas da praça, tiradas durante a construção original. Em uma delas, o engenheiro do projeto sorria ao lado de operários e crianças. No verso, uma dedicatória, para que esta praça seja sempre do povo, e nunca de muros. O marceneiro sentiu o coração acelerar. A letra era a mesma da carta encontrada no galpão. Aquela foto era uma prova viva de que a praça tinha sido feita para a comunidade, não para empresas. Entregou as fotos à jornalista, que prometeu investigar a origem. Ela descobriu que o homem que deixou o envelope era filho de um dos antigos operários e que havia guardado as imagens por anos. Com novas evidências em mãos, o grupo se reuniu novamente. Decidiram apresentar tudo à prefeitura em uma nova audiência. O homem passou o dia se preparando, revisando documentos, praticando o que diria. Caramelo observava em silêncio, como se soubesse que algo importante estava por vir. O dia da audiência chegou. O salão estava cheio outra vez. O prefeito, visivelmente pressionado, ouviu as partes envolvidas. O representante da construtora manteve o discurso de progresso, mas o marceneiro, quando teve sua vez, falou com o coração. Contou sobre o cachorro que encontrara debaixo de um banco, sobre como aquele animal o havia ensinado a cuidar, a esperar e a acreditar novamente nas pessoas. Disse que a praça era o reflexo disso, um lugar abandonado que, com um pouco de amor, havia voltado a viver. Quando terminou de falar, o silêncio foi total. O prefeito baixou a cabeça e respirou fundo antes de dizer que a decisão seria adiada mais uma vez, até que um parecer técnico sobre o valor histórico fosse emitido. Ainda não era a vitória que esperavam, mas era o suficiente para reacender a esperança. Do lado de fora, as pessoas aplaudiram. A mulher da feira abraçou o homem, e Caramelo pulou entre eles, abanando o rabo. A praça estava salvo por enquanto. Nos dias seguintes, o clima na cidade se tornou leve outra vez. As pessoas voltaram a frequentar o espaço, trazendo flores e instrumentos. Aos poucos, a praça virou palco de pequenos encontros, feiras e rodas de conversa. O homem observava tudo com um sorriso discreto. Já não era mais apenas um marceneiro solitário. Agora era alguém que tinha uma causa, um propósito e um amigo inseparável. Mas as lutas deixaram marcas. O cansaço começou a pesar. Certas noites, o homem sentava no banco da praça com o cachorro deitado ao lado e ficava apenas observando o movimento. O vento soprava nas árvores, o farfalhar das folhas misturava-se ao som distante de risadas. Pensava no quanto tudo havia mudado em poucos meses. Caramelo, sempre atento, parecia sentir quando o dono mergulhava em pensamentos. Nesses momentos, encostava o focinho na perna dele e ficava quieto. Era seu jeito de dizer que estava ali, que tudo ficaria bem. O homem passava a mão no pelo macio e agradecia baixinho. Certa tarde, recebeu uma visita inesperada. O dono da construtora, pai da mulher da feira, apareceu na oficina. O homem se preparou para o pior, mas o visitante o surpreendeu. Disse que havia assistido à última audiência, que se emocionou com o discurso e que, apesar de discordar de muitas coisas, reconhecia o valor do que a praça representava. Ofereceu ajuda para restaurar o coreto e financiar novas melhorias, desde que o espaço se mantivesse aberto ao público. Foi um momento difícil de acreditar. O homem hesitou, desconfiado, mas a mulher confirmou que o pai realmente havia mudado de ideia. Aceitar aquele apoio significava abrir mão da luta contra ele, mas também garantir o futuro do lugar. Depois de refletir, decidiu aceitar, com a condição de que tudo fosse feito de forma transparente. Nos meses seguintes, a praça passou por uma transformação completa. As árvores receberam novas placas com nomes de antigos moradores, o coreto foi restaurado e iluminado, e as calçadas ganharam mosaicos feitos por artesãos locais.
Caramelo continuava sendo o centro de tudo, acompanhando cada etapa da reforma com um olhar curioso. Quando o trabalho terminou, o homem olhou em volta e sentiu uma emoção difícil de descrever. A praça estava mais bonita do que nunca, cheia de cor, som e vida. E saber que o cão que havia resgatado um dia debaixo de um banco fora o início de tudo tornava aquilo ainda mais especial. O vento da tarde soprou leve, levantando folhas secas e espalhando o cheiro doce das flores. O homem fechou os olhos por um instante e sorriu. Caramelo deitou aos seus pés, tranquilo. Pela primeira vez em muitos anos, o marceneiro sentia que o mundo estava em equilíbrio. O sol nasceu mais cedo naquele dia, iluminando as fachadas coloridas e as janelas antigas da cidade. O cheiro de pão fresco se espalhava pelas ruas, misturado ao perfume das flores que agora enfeitavam as esquinas. Era um novo tempo. O marceneiro caminhava ao lado de Caramelo, observando como tudo parecia mais vivo, mais desperto. As pessoas o cumprimentavam com alegria e perguntavam sobre a reinauguração da praça, marcada para o próximo final de semana. A notícia de que a construtora havia decidido apoiar a restauração do espaço se espalhara como vento. O gesto inesperado do empresário comoveu a comunidade, e a reconciliação entre ele e a filha se tornará um símbolo de mudança. O homem, mesmo desconfiado a princípio, agora via que aquela união improvável tinha sido essencial para que o projeto se concretizasse. A praça, antes cinzenta e esquecida, transformava-se diante dos olhos de todos. Os bancos restaurados pelo marceneiro brilhavam sob o sol, as luminárias novas traziam segurança e beleza às noites, e o coreto, com nova pintura, voltaria a abrigar música e risadas. As árvores receberam pequenas placas com os nomes das famílias mais antigas da cidade, uma ideia que emocionou muita gente. Durante os dias de preparação, o homem trabalhava sem descanso. A mulher da feira ajudava na organização da festa de reinauguração, coordenando voluntários e fornecedores. A jornalista registrava cada momento, planejando uma matéria especial que contaria a jornada desde o resgate do cachorro até a reconstrução completa da praça. Caramelo acompanhava tudo de perto. Corria entre os canteiros, deitava nas sombras, observava o dono serrar e pintar. Às vezes, parecia querer participar, latindo baixo ou empurrando com o focinho algum pedaço de madeira caído. Tornou-se o símbolo da praça, um mascote amado por todos. As crianças vinham brincar com ele, e os mais velhos se encantavam com sua calma. Certo dia, enquanto o homem finalizava o último banco, percebeu que a mulher da feira o observava de longe. Ela se aproximou devagar e entregou-lhe uma pequena caixa. Dentro havia uma fita de couro trançado, feita por um artesão local, com um medalhão simples gravado com o nome Caramelo e o desenho de uma pata. Disse que era um presente da cidade, uma lembrança do que aquele cachorro havia representado para todos. O marceneiro ficou emocionado. Colocou a coleira no pescoço do cão e percebeu que ele parecia mais orgulhoso do que nunca. A mulher sorriu e disse que, às vezes, os anjos aparecem de 4 patas, só para lembrar os humanos de que ainda existe bondade. O homem concordou em silêncio, sentindo um nó na garganta. Na manhã seguinte, os preparativos finais começaram. A praça seria reinaugurada com música, comidas típicas e apresentações culturais. O homem passou o dia garantindo que tudo estivesse perfeito. O coreto estava enfeitado com bandeirolas coloridas, o chão varrido e as flores regadas. As crianças ensaiavam uma pequena peça contando a história de Caramelo e seu dono, uma surpresa organizada pelos professores da escola. Ao entardecer, o céu começou a se tingir de tons alaranjados e rosados. O vento leve trazia o som distante de ensaios e risadas. O homem e Caramelo sentaram-se no banco que ficava bem em frente ao coreto. O marceneiro olhou para o cachorro e pensou em tudo o que havia acontecido desde aquele primeiro encontro debaixo do banco. Lembrou-se do olhar desconfiado, do pão de queijo dividido, das noites de dúvida e das manhãs de esperança. Tudo parecia um sonho distante, e, ainda assim, tão presente. Quando a noite chegou, a praça se iluminou com dezenas de pequenas luzes presas nas árvores. O cheiro de milho assado e canjica tomava o ar. O som da sanfona e do violão preencheu o espaço. Famílias inteiras se reuniam, idosos dançavam devagar, crianças corriam com fitas coloridas. Era como se o coração da cidade tivesse voltado a bater. O prefeito subiu ao coreto para agradecer o empenho de todos. Disse que a história daquela praça era um exemplo de como a união podia transformar até o que parecia perdido. Agradeceu ao marceneiro, à mulher da feira, à jornalista e, especialmente, a Caramelo,
que se tornará o símbolo da nova fase da cidade. Aplausos ecoaram por todos os lados. O cachorro abanava o rabo, sem entender direito o motivo de tanta festa, mas feliz com o carinho que recebia. Depois dos discursos, a banda começou. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. A tocar uma moda de viola que falava sobre amizade, gratidão e coragem. O homem olhou em volta, viu rostos felizes e sentiu um calor bom no peito. A mulher da feira se aproximou e o convidou para dançar. Ele hesitou, mas aceitou. Dançaram devagar, entre risos e olhares. Caramelo os observava deitado, tranquilo, como se soubesse que aquele momento era especial. A jornalista, emocionada, capturava cada detalhe com a câmera. Disse que a matéria seria mais do que uma reportagem, seria um registro da transformação de uma cidade pela força da esperança. Quando a música terminou, fogos coloridos iluminaram o céu. As luzes refletiam nos olhos do cachorro, que seguia o brilho com atenção. O homem se abaixou, passou a mão no pelo macio e disse baixinho que tudo aquilo só existia por causa dele. Caramelo encostou o focinho na mão do dono e fechou os olhos, satisfeito. Nos dias que se seguiram, a cidade continuou celebrando. A praça virou ponto de encontro, local de histórias, memórias e novos começos. As crianças brincavam sob as árvores, os casais se reuniam à sombra dos bancos, e o homem, agora conhecido e respeitado, mantinha seu pequeno ateliê cheio de encomendas. A mulher da feira se tornará uma amiga constante, e juntos continuavam cuidando do espaço. O pai dela, antes visto como vilão, também frequentava o local, ajudando na manutenção. A reconciliação entre eles trouxe alívio ao marceneiro, que aprendeu que até os corações mais duros podiam mudar quando tocados pela verdade. Caramelo seguia sendo o mesmo, alegre, curioso e leal. Às vezes desaparecia por algumas horas, explorando os arredores, mas sempre voltava no fim da tarde, sujo de poeira e cheio de energia. O homem já não se preocupava. Sabia que o cachorro sempre voltava, porque sabia onde pertencia. Com o passar das semanas, a rotina se estabilizou. O marceneiro dedicava parte do tempo à oficina e parte à praça. Tornará-se uma figura conhecida, sempre disposto a conversar e a ajudar. As crianças o chamavam de tio da praça, e Caramelo, claro, era o mascote de todos. Uma tarde, enquanto o homem lixava uma peça, ouviu o som distante de risadas e do violão vindo da praça. Parou por um instante e escutou. O som se misturava ao farfalhar das árvores e ao canto dos pássaros. Era a vida pulsando de novo. Sorriu, sentindo que, finalmente, tudo fazia sentido. À noite, ele e Caramelo voltaram ao local. As luzes permaneciam acesas, e um grupo de jovens cantava sob o coreto. O homem se sentou, observando em silêncio. O cachorro deitou-se ao lado, com a cabeça apoiada nas patas, olhando para o movimento com olhos calmos. O vento fresco trouxe o perfume das flores e o eco distante das vozes. O marceneiro fechou os olhos por um instante e agradeceu. Não apenas pela praça, mas pela segunda chance que a vida lhe dera. Pensou em como tudo começou, um cachorro abandonado, um gesto de bondade simples e um coração que decidiu acreditar de novo. Agora, diante daquela cena viva e luminosa, ele compreendia que o verdadeiro milagre não era a praça restaurada, nem as luzes ou a música. Era o amor silencioso e constante de um cachorro de rua, que ensinara um homem cansado a recomeçar. O sino da igreja tocou ao longe, marcando o fim da noite. As pessoas começaram a se dispersar, mas o homem ficou ali mais um pouco, observando o reflexo das luzes nas folhas. Caramelo se levantou, espreguiçou-se e encostou o focinho na perna dele, pedindo para ir embora. Voltaram juntos pela rua tranquila, o som dos passos ecoando nas pedras antigas. O homem olhou para o céu, onde uma estrela brilhava sozinha, e sorriu. Sentia que, de algum modo, aquele brilho era um sinal de que a cidade, a praça e o próprio coração haviam encontrado o caminho certo. Os meses seguintes à reinauguração da praça foram de paz e alegria para a cidade. As manhãs eram sempre movimentadas, com crianças brincando, vendedores ambulantes chamando os clientes e o som suave das folhas das árvores que agora projetavam sombras generosas sobre os bancos coloridos. Caramelo continuava sendo a atração principal, o amigo de todos. Corria atrás das pipas,
Descansava aos pés dos músicos e posava para fotos como se soubesse que era o símbolo da cidade. O marceneiro vivia dias mais tranquilos. Seu ateliê prosperava, e as encomendas não paravam de chegar. Ele já não era o homem solitário e cansado de antes, mas ainda carregava no olhar uma certa melancolia. Às vezes, quando a noite caía e o movimento da praça diminuía, ele se sentava ao lado de Caramelo e ficava apenas observando as luzes. Era um silêncio bom, mas também cheio de lembranças. Uma tarde, enquanto organizava as ferramentas, o homem encontrou uma velha caixa de madeira guardada no fundo do ateliê. Dentro havia papéis amarelados, anotações e esboços de móveis antigos. Entre eles, uma carta que nunca havia sido aberta. Reconheceu a letra da irmã, com quem não falava há muitos anos. O coração acelerou. Ficou um tempo olhando o envelope, sem coragem de abrir. Caramelo se aproximou e encostou o focinho na perna dele, como se o incentivasse. O homem respirou fundo e rompeu o lacre. A carta era curta, mas cheia de ternura. A irmã contava que morava em uma cidade litorânea e que havia ouvido falar sobre a praça restaurada. Dizia que estava orgulhosa e que gostaria de vê-lo novamente. No final, havia um pedido, que ele a visitasse quando tivesse forças, pois ela também precisava recomeçar. O marceneiro ficou em silêncio por um longo tempo. As lembranças da infância vieram à mente. Recordou-se da casa simples onde cresceram, das brincadeiras no quintal, dos dias em que consertava brinquedos para ela. Depois de tanto tempo, o coração dele sentiu o velho aperto do passado. Nos dias seguintes, andava distraído. A mulher da feira percebeu o semblante diferente e perguntou o que havia acontecido. Ele mostrou a carta. Ela leu com cuidado e disse que talvez fosse a hora de se reconciliar com o passado. O homem respondeu que não sabia se teria coragem, mas ela insistiu. Disse que, às vezes, perdoar é o único caminho para seguir em paz. Caramelo observava as conversas sem entender, mas parecia sentir que algo importante estava para acontecer. Quando o dono pegou a velha mochila e começou a colocar algumas roupas, o cachorro latiu baixo, inquieto. O homem sorriu e disse que seria apenas uma viagem curta, prometendo voltar logo. A mulher da feira se ofereceu para cuidar do cachorro enquanto ele estivesse fora, mas o homem balançou a cabeça. Disse que Caramelo iria com ele, pois nunca se separavam. E assim, em uma manhã ensolarada, os dois partiram. A estrada era longa, serpenteando entre campos e pequenas vilas. O vento trazia o cheiro doce da cana e o som distante dos pássaros. O homem dirigia devagar, pensando no que diria quando reencontrasse a irmã. Caramelo, deitado no banco do passageiro, olhava pela janela, atento a cada curva. Depois de algumas horas, chegaram a uma cidade pequena, cercada por morros e mar ao longe. As casas coloridas e o som das ondas criavam uma atmosfera tranquila. O homem estacionou o carro diante de uma casa simples com jardim florido. Bateu à porta, e quando ela se abriu, viu a irmã parada ali, com os olhos marejados. O encontro foi silencioso no início. Apenas se olharam, tentando reconhecer nos rostos as marcas do tempo. Depois, ela sorriu e o abraçou. Disse que esperava por aquele momento há anos. Ele respondeu que também sentia falta dela. Caramelo, percebendo o clima, abanou o rabo e começou a explorar o jardim. A irmã riu e o chamou de lindo, dizendo que o cachorro parecia entender tudo o que se passava. O homem contou brevemente a história de como o havia encontrado e como ele havia mudado sua vida. Durante os dias que se seguiram, os irmãos conversaram longamente. Relembraram o passado, as alegrias e os desentendimentos. A mulher mostrou fotografias antigas e contou que também enfrentará tempos difíceis. Disse que o que mais desejava era reconstruir o vínculo com ele. O marceneiro sentia um misto de arrependimento e alívio. Percebia que parte da dor que carregava vinha dessa distância. À noite, enquanto a irmã dormia, ele saía para caminhar com Caramelo pela areia da praia. O som das ondas e o brilho da lua o faziam lembrar da praça. Caramelo corria pela areia, cavando buracos e perseguindo o barulho das marolas. O homem ria, admirando aquela alegria simples. Em certo momento, o cachorro parou diante de um pedaço de madeira trazido pelo mar e começou a arrastá-lo. O homem olhou melhor e percebeu que era uma tábua antiga, marcada por desenhos parecidos com os que vira nas esculturas de sua cidade. Era como se o passado e o presente se encontrassem ali, nas ondas. Nos dias seguintes, o homem ajudou a irmã a consertar móveis e pequenas partes da casa.
O cheiro de verniz e madeira fresca voltou a preencher suas mãos. Sentia-se vivo outra vez, mas também inquieto. Sabia que seu lugar era na cidade onde deixará a praça e as pessoas que agora dependiam dele. Antes de voltar, a irmã lhe deu uma pequena moldura feita com conchas e um bilhete onde escreveu: "O lar é o lugar onde o coração se renova." Ele prometeu voltar mais vezes e partiu com Caramelo, que subiu no carro como quem entende que a viagem ainda não havia terminado. Na estrada de volta, o homem refletia sobre o quanto havia mudado desde o dia em que encontrou aquele cachorro abandonado. Cada curva parecia levá-lo mais fundo em suas próprias lembranças. Pensou na mulher da feira, na praça, nas crianças, nas risadas. Sentia falta de tudo aquilo, como se estivesse longe de casa há muito tempo. Quando finalmente chegou, o entardecer pintava o céu de dourado. A cidade parecia tranquila, mas havia um movimento diferente perto da praça. Pessoas trabalhavam instalando novas barracas e enfeites. Ao se aproximar, a mulher da feira veio correndo ao seu encontro, sorrindo. Disse que estavam preparando um novo evento, a Festa da Gratidão, criada em homenagem a Caramelo e ao esforço de todos que haviam lutado pela praça. O homem ficou surpreso. Disse que havia saído por poucos dias, e ela respondeu que muita coisa podia mudar em pouco tempo quando se tinha esperança. Contou que a ideia surgiu após uma reunião da comunidade, e que agora o evento se tornaria tradição anual. Caramelo correu pela praça, feliz em reencontrar o lugar. As crianças o abraçaram, e os vendedores lhe ofereceram petiscos. O homem observava tudo com um sorriso calmo, sentindo o coração aquecido. Nos dias seguintes, ajudou nos preparativos. Construiu novas mesas, pintou faixas e reparou algumas luminárias. A mulher da feira coordenava as barracas de doces e salgados, e a jornalista preparava um painel com fotos que contavam toda a história da praça. Na noite da festa, o céu estava limpo e estrelado. As luzes penduradas nas árvores criavam um brilho suave, e o som das violas preenchia o ar. O homem olhou em volta e viu rostos conhecidos, sorrisos sinceros e o cachorro, no centro de tudo, abanando o rabo. O prefeito subiu ao coreto e anunciou que a partir daquele dia a praça passaria oficialmente a se chamar Praça da Gratidão, em homenagem à história que uniu a cidade. As pessoas aplaudiram emocionadas. O homem sentiu os olhos marejarem. A mulher da feira se aproximou e segurou sua mão. Disse que, às vezes, as maiores revoluções começam com pequenos gestos de bondade. O marceneiro olhou para Caramelo, que brincava com as crianças, e entendeu o que ela queria dizer. Aquele cachorro havia feito mais do que mudar uma vida. Tinha transformado o destino de uma cidade inteira. Quando a música começou, o homem se afastou um pouco, procurando um canto tranquilo. Sentou-se em um dos bancos que ele mesmo restaurara e observou o movimento. O vento trouxe o cheiro de pipoca e flores. Caramelo se aproximou e deitou aos seus pés, o olhar calmo e fiel. O homem passou a mão sobre o pelo dourado e sussurrou palavras de gratidão. Disse que, se um dia duvidou da vida, agora tinha certeza de que sempre há um motivo para recomeçar. A praça brilhava sob as luzes. As risadas, o som dos instrumentos e o farfalhar das árvores se misturavam em uma melodia única. E no centro de tudo, um cachorro Caramelo, símbolo silencioso de esperança, olhava para o homem com aquele olhar que dizia tudo sem precisar de palavras. Os dias que se seguiram à Festa da Gratidão foram de movimento intenso na cidade. A praça estava mais viva do que nunca, mas com o aumento de visitantes, surgiram novos desafios. O marceneiro percebeu que manter tudo organizado e limpo exigiria muito mais esforço do que antes. O trabalho que antes parecia simples agora se multiplicava, e ele precisava encontrar formas de administrar seu tempo sem perder a alegria que Caramelo e a comunidade haviam trazido para sua vida. Caramelo continuava sendo o centro das atenções. Corria entre as crianças, ajudava a acalmar os mais tímidos e parecia perceber quando alguém precisava de um pouco de carinho ou atenção. Ele havia desenvolvido uma intuição quase humana. Em um dia ensolarado, enquanto o homem pintava novos bancos, Caramelo parou abruptamente e começou a latir em direção a um canto da praça que parecia abandonado. O homem se aproximou e viu um filhote escondido entre as folhagens. Era pequeno, sujo e assustado. O homem hesitou por um momento. A cidade já estava cheia de visitantes e atividades, mas Caramelo olhou para ele com aquele olhar de confiança e compreensão que sempre parecia saber o que precisava ser feito. Sem pensar duas vezes, ele pegou o filhote e o levou para casa. Nos dias seguintes,
cuidou do pequeno animal com o mesmo zelo que havia tido com Caramelo. A presença do filhote trouxe novas responsabilidades, mas também uma alegria inesperada. Enquanto isso, a cidade começava a se preparar para uma exposição cultural que reuniria artistas locais e grupos de música tradicional. O homem foi convidado a criar móveis e cenários para o evento, e Caramelo, claro, participaria da recepção, tornando-se uma espécie de mascote oficial. Ele sentia orgulho do cachorro, mas também uma ponta de ansiedade. Organizar o evento era complexo e exigiria planejamento cuidadoso. Durante os preparativos, uma artista conhecida pela cidade chegou para montar uma instalação de arte feita de madeira reciclada. Ela queria usar o ateliê do homem como base para o trabalho, e ele aceitou, embora soubesse que isso significaria mais horas de dedicação e menos descanso. Caramelo acompanhava todos os movimentos, explorando cada canto do ateliê, farejando novas texturas e sons. Ele parecia perceber a importância daquela colaboração, como se entendesse que sua cidade estava prestes a ganhar algo especial. Um dia, enquanto o homem ajustava detalhes da instalação, uma tempestade inesperada se formou. Nuvens escuras cobriram o céu rapidamente, e fortes rajadas de vento ameaçavam derrubar as estruturas. Caramelo latiu repetidamente, tentando alertar o dono. O homem correu para proteger as peças mais delicadas, mas a força da chuva comprometeu parte do trabalho. Foi uma decepção, mas também uma lição. Nem todo esforço é recompensado imediatamente. O homem respirou fundo, enxugou o suor da testa e decidiu que reconstruiria tudo no dia seguinte. Caramelo permaneceu ao lado dele, oferecendo aquela presença silenciosa e reconfortante que sempre fazia a diferença. Com o tempo, a exposição começou a ganhar forma. O homem trabalhou com afinco, combinando madeira, cores e texturas para criar peças que refletiam a história da cidade. Caramelo, por sua vez, tornou-se conhecido não apenas como o cachorro da praça, mas como um verdadeiro símbolo de perseverança e amizade. Cada criança que o via sorria, e cada visitante sentia uma sensação de acolhimento. No entanto, nem tudo era simples. Durante uma das reuniões de planejamento, surgiram divergências sobre como a exposição deveria ser organizada. Alguns moradores queriam mais atrações interativas, enquanto outros defendiam manter a tradição e a simplicidade. O homem, tentando mediar, percebeu que precisava encontrar um equilíbrio entre inovação e respeito à história da cidade. Caramelo, de forma quase mágica, parecia ajudar. Sempre que o dono se mostrava indeciso, o cachorro se aproximava, encostava a cabeça nas mãos dele e olhava nos olhos como se dissesse: confie no seu instinto. Entre os preparativos, houve um episódio inesperado. O filhote que haviam resgatado anteriormente desapareceu por algumas horas. Caramelo entrou em ação, farejando pistas e conduzindo o homem até um pequeno bosque próximo à praça, onde o filhote estava preso entre galhos. A alegria do reencontro foi intensa, mas também trouxe um aprendizado. Proteger aqueles que amamos exige atenção constante e paciência. Outro desafio surgiu quando a exposição começou a atrair visitantes de cidades vizinhas. Com o aumento do fluxo de pessoas, surgiram preocupações sobre a manutenção da praça, o cuidado com os animais e a preservação do espaço. O homem percebeu que não poderia fazer tudo sozinho. Decidiu então criar uma equipe de voluntários da própria comunidade. Caramelo, claro, assumiu o papel de motivador. Sempre que um novo voluntário chegava tímido ou inseguro, ele se aproximava, abanava o rabo e criava um clima de confiança instantâneo. No meio de todo esse movimento, o homem recebeu a visita de um velho amigo da cidade litorânea. Ele havia vindo para conferir a cidade natal do marceneiro e ficou impressionado com as mudanças. A presença dele trouxe lembranças de infância, aventuras e pequenas travessuras. Eles conversaram longamente, recordando histórias que reforçavam os laços de amizade e mostrando que, mesmo depois de anos, certos vínculos permanecem intactos. O evento da exposição finalmente começou em uma manhã clara e vibrante. O homem estava orgulhoso do que havia conseguido construir com esforço e dedicação. Caramelo circulava entre os visitantes, encantando todos com sua presença, e o filhote, agora mais confiante, brincava perto das crianças. As peças de madeira contavam histórias, remetendo à cultura local, folclore, festas tradicionais, lendas do interior e costumes que valorizavam a simplicidade e a união da comunidade. Durante a abertura, uma pequena surpresa aconteceu. Uma artista local trouxe um mural interativo onde cada visitante podia deixar uma mensagem de gratidão ou esperança. O homem se emocionou ao ver palavras escritas com carinho,
algumas contando histórias pessoais, outras apenas pequenos desejos de felicidade. Caramelo sentou-se próximo a ele, como se entendesse a importância daquele momento. A exposição continuou por semanas. Cada dia trazia novos visitantes, desafios e aprendizados. O homem percebeu que a gratidão que sentia por Caramelo era multiplicada por todas as pessoas que agora viviam momentos de alegria na praça. Cada vitória, cada sorriso, tinha seu custo: noites mal dormidas, esforço físico intenso, decisões difíceis. Mas ele sabia que valia a pena. Caramelo era o elo que conectava todos aqueles esforços, o símbolo vivo de perseverança e amor incondicional. Em meio a esse turbilhão de atividades, houve um grande momento de reconhecimento. A prefeitura decidiu homenagear o homem e Caramelo em uma cerimônia oficial. As palavras de agradecimento emocionaram a todos, e Caramelo, como sempre, roubou a cena com seu comportamento carinhoso e atento. A cidade inteira parecia celebrar não apenas a exposição, mas a união, o esforço conjunto e a importância de gestos simples que transformam vidas. Ao final de mais um dia intenso, o homem caminhou pela praça com Caramelo ao lado. O sol se punha lentamente, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. As crianças brincavam, os visitantes sorriam e os voluntários conversavam animadamente sobre as conquistas recentes. Ele sentiu uma profunda sensação de paz, mas também de responsabilidade. Sabia que ainda havia muito a ser feito, mas estava confiante. Caramelo olhou para ele, abanando o rabo, e parecia dizer que tudo aquilo era possível porque havia amor, dedicação e conexão entre as pessoas. O filhote, agora crescido o suficiente para acompanhar Caramelo em todas as aventuras, corria alegremente, provando que cada pequeno gesto de cuidado e carinho gerava resultados maiores do que se poderia imaginar. O marceneiro, sentado em um banco da praça, sentiu uma onda de gratidão. Pensou em todos os obstáculos enfrentados, nas decisões difíceis, nas tempestades e surpresas, e percebeu que cada momento havia moldado aquele espaço, a cidade e até mesmo ele próprio. Caramelo, deitado aos seus pés, parecia sorrir, como se entendesse que a verdadeira vitória não estava apenas na realização de sonhos, mas no caminho percorrido para alcançá-los. O clima da cidade estava mais vibrante do que nunca. A exposição havia se consolidado como um ponto de encontro para moradores e visitantes, e a praça agora fervilhava de vida. O homem se sentia orgulhoso, mas também ciente de que a manutenção daquele sucesso exigiria atenção constante. Caramelo, fiel companheiro, continuava sendo o centro das atenções, sempre alerta e pronto a oferecer conforto ou alegria a quem precisasse. Um dia, enquanto organizava novas peças de madeira no ateliê, o homem recebeu a visita de um professor de arte que se interessara pelo trabalho realizado. Ele queria criar um projeto educativo para crianças, usando a praça como palco de oficinas e exposições interativas. O homem percebeu que essa era uma oportunidade de fortalecer ainda mais os laços da comunidade, mas também sabia que implicaria mais responsabilidades. Caramelo, ao perceber a animação do dono, começou a circular pelo espaço, farejando materiais e brincando com os papéis espalhados. Parecia entender que mudanças positivas estavam a caminho. A primeira oficina foi um desafio. As crianças eram curiosas, mas algumas se mostravam distraídas ou tímidas. Caramelo, sempre intuitivo, aproximava-se dos pequenos mais retraídos, encostando-se suavemente e convidando-os a interagir. Logo, risadas começaram a preencher o espaço, e a energia se transformou em aprendizado e diversão. O homem ficou impressionado com a habilidade do cachorro de criar uma ponte entre as pessoas, mostrando que gestos simples podem gerar conexões profundas. Enquanto as oficinas avançavam, surgiram pequenas dificuldades. Materiais chegaram atrasados, alguns voluntários se ausentaram, e o professor de arte enfrentava a resistência de alguns moradores que temiam mudanças no tradicionalismo local. O homem precisou negociar, encontrar soluções criativas e manter a calma. Caramelo, atento, parecia perceber cada tensão, aproximando-se do dono e transmitindo segurança com seu olhar sereno. Durante uma das oficinas, uma grande surpresa aconteceu. Um grupo de crianças trouxe ideias próprias para criar pequenas esculturas de madeira. Elas queriam representar cenas da vida cotidiana da cidade, desde festas tradicionais até histórias que ouviam de seus avós. O homem e o professor ficaram emocionados com a criatividade e o entusiasmo dos participantes. Caramelo, como sempre, estava no centro da atividade, supervisionando brincadeiras, latindo suavemente quando algo saía do lugar e incentivando o cuidado com os materiais. Com o tempo,
a praça começou a receber visitantes de outras cidades interessados no projeto educativo. Isso trouxe mais atenção, mas também mais desafios logísticos. O homem precisou organizar horários, planejar atividades e coordenar a equipe de voluntários de forma ainda mais eficiente. Caramelo ajudava de maneira sutil, guiando visitantes, acompanhando crianças e garantindo que o ambiente permanecesse acolhedor. No meio desse turbilhão, surgiu uma oportunidade inesperada. Uma pequena empresa local ofereceu patrocínio para ampliar as oficinas e criar um espaço permanente para atividades culturais. O homem ficou animado, mas também preocupado com a responsabilidade adicional. Ele sabia que aceitar significaria mais trabalho, mais planejamento e mais decisões importantes. Caramelo, sempre atento, parecia encorajá-la a seguir em frente, abanando o rabo e circulando ao seu redor como um lembrete de que eles poderiam enfrentar qualquer desafio juntos. Enquanto o projeto se consolidava, o filhote resgatado anteriormente crescia e começava a participar das atividades. Sua presença trazia alegria às crianças, que o chamavam de ajudante de Caramelo. A interação entre os dois cães mostrava uma dinâmica natural de liderança e proteção. Caramelo assumia o papel de mentor, ensinando pelo exemplo, enquanto o filhote aprendia a socializar e a acompanhar os movimentos da praça com segurança e atenção. Um dia, durante uma visita inesperada de um grupo de artistas de uma cidade vizinha, surgiu um desafio significativo. Eles trouxeram materiais e ideias diferentes, que exigiam ajustes na organização da praça e na dinâmica das oficinas. O homem precisou negociar prioridades, reorganizar espaços e encontrar soluções criativas para integrar as novas propostas sem comprometer o trabalho já estabelecido. Caramelo, como sempre, esteve ao lado dele, ajudando a transmitir tranquilidade e confiança, e mostrando que pequenos gestos de atenção podiam fazer toda a diferença. Entre os dias de trabalho intenso, houve momentos de vulnerabilidade do homem. Ele começou a questionar se conseguiria manter tudo funcionando, se os visitantes continuariam interessados e se os recursos seriam suficientes. Caramelo percebeu o desânimo e se aproximou, encostando a cabeça nas mãos dele, oferecendo conforto silencioso e lembrando de que cada esforço já havia gerado resultados positivos. Essa conexão profunda entre homem e cachorro mostrava que a amizade e a dedicação eram mais poderosas do que qualquer obstáculo. Enquanto isso, a cidade começava a se preparar para um festival local, uma tradição que reunia música, dança e gastronomia típica da região. O homem viu uma oportunidade de integrar o projeto educativo ao festival, criando uma ponte entre tradição e inovação. Ele enfrentou obstáculos logísticos, adaptar o espaço da praça, coordenar voluntários e garantir que os animais estivessem seguros durante as atividades. Caramelo e o filhote desempenharam um papel essencial, mantendo a presença calma e reconfortante que todos precisavam. Durante os preparativos para o festival, uma grande reviravolta aconteceu. Uma tempestade inesperada ameaçou os trabalhos, com vento e chuva que poderiam danificar a estrutura das oficinas e prejudicar a programação. O homem teve que improvisar rapidamente, transferindo materiais para locais seguros e reorganizando as atividades em espaços cobertos. Caramelo, atento a cada detalhe, ajudava a guiar crianças e visitantes, mostrando que mesmo nas dificuldades havia uma forma de agir com segurança e criatividade. A tempestade passou, e o festival começou com céu claro e radiante. As oficinas foram um sucesso, e a praça se encheu de risos, música e cores. Cada detalhe planejado com esforço e dedicação se concretizou de maneira gratificante. O homem percebeu que cada obstáculo enfrentado, cada decisão difícil e cada noite de trabalho havia valido a pena. Caramelo circulava entre as pessoas, cumprimentando todos com seu jeito especial, lembrando a todos que a gratidão e a dedicação transformam não apenas espaços, mas vidas. No meio do festival, outra reviravolta trouxe emoção inesperada. Uma senhora idosa, conhecida na cidade, aproximou-se do homem e compartilhou memórias da praça e de como ela havia sido importante em sua juventude. Ela falou de momentos simples, mas repletos de significado, e de como a presença de Caramelo havia transformado a energia do local. O homem sentiu-se profundamente emocionado, compreendendo que a verdadeira importância de seus esforços não estava apenas nas realizações visíveis, mas nas conexões que havia criado com as pessoas ao seu redor. Após o festival, a praça continuou a ser ponto de encontro e aprendizado. As oficinas ganharam continuidade, novas ideias foram incorporadas, e a cidade passou a valorizar ainda mais a presença de Caramelo e do filhote. A comunidade percebeu que, com dedicação, criatividade e união, era possível transformar um espaço comum em um local de inspiração,
alegria e aprendizado. O homem, olhando para a praça iluminada pelo sol poente, sentiu uma sensação de plenitude. Cada obstáculo superado, cada desafio enfrentado, cada momento de vulnerabilidade havia se transformado em aprendizado e conquista. Caramelo, deitado próximo a ele, abanava o rabo calmamente, como se dissesse que juntos haviam criado algo que ninguém poderia destruir, uma verdadeira conexão entre pessoas, animais e história. O início do ano seguinte trouxe mudanças sutis, mas significativas para a cidade. As manhãs tornaram-se mais frescas, com uma brisa suave que circulava entre as árvores da praça, e o aroma das flores plantadas pelos voluntários se espalhava pelo ar, criando uma sensação de renovação e acolhimento. O homem começou a planejar novos projetos para a praça, inspirado pelo sucesso das oficinas e pelo entusiasmo das crianças. Caramelo, sempre atento, acompanhava cada passo, explorando cantos, farejando novidades e garantindo que todos se sentissem seguros e bem-vindos. Uma manhã, o homem recebeu uma carta inesperada. Era um convite para participar de um evento estadual de reconhecimento cultural, destacando projetos que promoviam educação, arte e integração comunitária. Ele sentiu orgulho, mas também ansiedade. Aceitar o convite significaria preparar apresentações, organizar materiais e garantir que tudo estivesse perfeito. Caramelo, percebendo a atenção do dono, aproximou-se e encostou a cabeça em seu colo, transmitindo calma e confiança, lembrando de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. Nos dias que antecederam o evento, a cidade se mobilizou. Voluntários ajudavam a criar painéis ilustrativos, selecionar peças de madeira e preparar apresentações. O homem trabalhava longas horas, muitas vezes esquecendo-se de descansar, mas Caramelo estava sempre ao lado, lembrando de fazer pausas e de aproveitar cada momento. O filhote, agora mais independente, corria entre os participantes, espalhando alegria e distraindo crianças mais inquietas. Uma pequena reviravolta aconteceu quando um fornecedor atrasou a entrega de materiais essenciais para a apresentação. O homem precisou improvisar rapidamente, usando pedaços de madeira reciclada, tintas e tecidos que já estavam disponíveis. Caramelo ajudava de forma inesperada, empurrando pequenas peças com o focinho e chamando a atenção do dono para detalhes que poderiam passar despercebidos. A colaboração do cachorro parecia quase mágica, trazendo soluções simples para problemas complexos. Durante o evento, a praça foi apresentada em fotografias, vídeos e pequenas demonstrações. As crianças mostraram suas esculturas, os voluntários explicaram o funcionamento das oficinas e o homem compartilhou sua experiência de transformar o espaço. Caramelo circulava entre os participantes, latindo suavemente para cumprimentar conhecidos e desconhecidos, cativando todos com seu comportamento afetuoso e atento. O reconhecimento não veio sem desafios. Alguns críticos questionaram se o projeto seria sustentável a longo prazo. O homem, firme, explicou o planejamento e os recursos disponíveis, demonstrando que cada decisão era baseada em dedicação, esforço e cuidado. Caramelo, presente ao seu lado, reforçava a mensagem de união e persistência, mostrando que resultados concretos vinham da constância e da parceria entre pessoas e animais. Entre os acontecimentos do evento, uma reviravolta média trouxe emoção inesperada. Uma família visitante compartilhou que, após conhecer o projeto, decidiu resgatar 2 cachorros abandonados, inspirada pela história de Caramelo e do filhote. O homem se emocionou profundamente, percebendo que o impacto de suas ações se estendia além da praça e da cidade. Caramelo parecia sentir a alegria do dono, abanando o rabo com entusiasmo e correndo para cumprimentar cada novo visitante com energia contagiante. Nos dias seguintes, o homem percebeu que sua própria rotina havia mudado. As atividades na praça eram mais intensas, com mais visitantes, mais crianças e mais projetos. Ele enfrentava obstáculos significativos: coordenar todas as atividades sem esgotar-se e manter a qualidade das oficinas mesmo com o aumento de participantes. Caramelo continuava sendo seu suporte silencioso, guiando crianças, interagindo com voluntários e garantindo que o espaço permanecesse acolhedor e seguro. Durante uma tarde ensolarada, um grupo de jovens artistas locais chegou para colaborar com o projeto, trazendo ideias inovadoras de oficinas de pintura, música e contação de histórias. Essa colaboração exigiu reorganização, mas também trouxe grande entusiasmo. Caramelo, sempre atento às novas dinâmicas, ajudava a aproximar crianças e artistas, criando um ambiente de cooperação e aprendizado. Cada novo desafio mostrava ao homem que, com paciência e dedicação, era possível integrar tradições culturais com inovação.
Uma reviravolta grande ocorreu quando uma das oficinas sofreu um pequeno acidente com tintas, espalhando cores por todo o espaço e causando confusão temporária. O homem respirou fundo, avaliou os danos e transformou o incidente em uma lição divertida para as crianças: explicar sobre cores, técnicas de pintura e cuidado com os materiais. Caramelo participou da atividade, farejando cuidadosamente os locais afetados e ajudando a organizar a confusão, criando risadas e aprendizado ao mesmo tempo. Enquanto a cidade reconhecia o trabalho do homem, Caramelo e o filhote começaram a se tornar figuras conhecidas fora da comunidade. Pessoas de cidades vizinhas visitavam a praça especificamente para vê-los. Isso trouxe um novo tipo de responsabilidade: garantir que os animais estivessem seguros, confortáveis e saudáveis em meio à atenção crescente. O homem aprendeu a equilibrar visibilidade e cuidado, sempre contando com a presença intuitiva de Caramelo para manter a harmonia. Entre as oficinas e atividades culturais, surgiu uma oportunidade de expandir o projeto: criar uma pequena biblioteca comunitária dentro da praça. Isso exigiria planejamento, organização de livros e espaço adequado para leitura e atividades educativas. O homem aceitou o desafio, envolvendo voluntários e crianças, enquanto Caramelo circulava pelo novo espaço, incentivando a aproximação das crianças aos livros com seu comportamento afetuoso e curioso. Durante o processo, uma pequena reviravolta ocorreu quando algumas crianças trouxeram livros danificados, mas ao invés de se frustrar, o homem transformou a situação em aprendizado sobre reaproveitamento e cuidado. Caramelo, atento a cada interação, parecia perceber que essas situações eram oportunidades para ensinar valores importantes: paciência, dedicação e colaboração. O festival anual da cidade se aproximava novamente, e o homem percebeu que a integração das oficinas, biblioteca e exposições criava uma experiência única para visitantes e moradores. Ele enfrentou obstáculos logísticos, mas a comunidade estava unida, motivada pelo impacto positivo do projeto. Caramelo e o filhote eram símbolos vivos dessa união, transmitindo confiança, alegria e atenção constante. Durante os dias que antecederam o festival, uma grande reviravolta trouxe emoção intensa. Uma jovem visitante, inspirada pelo trabalho com Caramelo e as oficinas, anunciou que queria criar um projeto similar em sua cidade. O homem ficou emocionado, percebendo que seus esforços estavam gerando efeito multiplicador, inspirando outras comunidades. Caramelo, atento, parecia compartilhar da alegria, correndo entre todos com energia e entusiasmo. Finalmente, o festival começou com céu claro e música alegre. As oficinas, biblioteca, exposições e atividades culturais se integraram perfeitamente, criando um ambiente vibrante e acolhedor. O homem sentiu uma onda de realização e gratidão, percebendo que cada obstáculo, cada noite de esforço e cada desafio superado havia moldado aquela comunidade de forma profunda. Caramelo, ao seu lado, parecia compartilhar do orgulho silencioso do dono, mostrando que o amor, a dedicação e a parceria entre seres humanos e animais podem transformar vidas e espaços. O sol despontava sobre a cidade com uma luz dourada que iluminava cada canto da praça. O ar estava impregnado de aromas de flores recém-plantadas, café fresco das barracas próximas e o cheiro terroso das árvores antigas que circundavam o espaço. O homem olhou ao redor e sentiu um misto de orgulho e emoção. Cada detalhe da praça refletia meses de dedicação, esforço e conexão com a comunidade. Caramelo corria alegremente entre as crianças, farejando cada novidade, latindo suavemente e provocando risadas que ecoavam pelo espaço. O filhote, agora crescido, seguia os passos do amigo mais velho, imitando sua postura protetora e atenta. O dia prometia ser especial. Um festival de gratidão havia sido planejado, reunindo toda a cidade e visitantes interessados em celebrar a transformação que aquele espaço havia proporcionado. O homem sentiu uma pontada de ansiedade. Ele queria que tudo saísse perfeito, mas também sabia que a essência da celebração estava na união das pessoas, no carinho entre elas e na energia positiva que Caramelo transmitia naturalmente. Enquanto preparava os últimos detalhes, uma reviravolta grande trouxe surpresa e emoção. Uma equipe de televisão local chegou para registrar o evento e contar a história de Caramelo e do homem que o resgatou. A notícia rapidamente se espalhou, e logo mais visitantes chegaram, curiosos para conhecer a praça e os projetos realizados. O homem sentiu o peso da responsabilidade, mas Caramelo, ao perceber a tensão, se aproximou e encostou a cabeça em seu colo, lembrando de que cada passo havia sido construído com dedicação e que ele não estava sozinho. As atividades começaram com as crianças apresentando suas esculturas e pinturas, muitas inspiradas na história de Caramelo.
Cada obra contava uma narrativa própria, cheia de cores e significados, mostrando a criatividade e o envolvimento emocional dos pequenos. O homem observava, emocionado, percebendo que cada esforço, cada noite de trabalho e cada desafio superado havia se transformado em aprendizado e realização. Caramelo circulava entre os participantes, incentivando a interação e transmitindo confiança silenciosa. Um acontecimento marcante ocorreu quando uma senhora idosa, conhecida por sua ligação com a cidade e sua memória afetiva, aproximou-se do homem. Ela falou sobre como a praça sempre tivera um significado especial para ela, e como ver aquele espaço revitalizado com tanto cuidado, alegria e interação entre crianças, voluntários e animais a emocionava profundamente. O homem sentiu lágrimas de gratidão se formarem em seus olhos, enquanto Caramelo se deitava aos seus pés, compartilhando da emoção de maneira silenciosa, mas intensa. Enquanto a tarde avançava, surgiram pequenos obstáculos. Uma barraca de artesanato precisou ser reorganizada devido ao vento, materiais das oficinas se espalharam e algumas crianças se dispersaram em meio à correria. O homem, paciente e atento, conseguiu reorganizar tudo com calma e eficiência, sempre com Caramelo ao lado, guiando os pequenos com latidos suaves e presença tranquilizadora. Cada desafio superado reforçava a sensação de união entre todos os participantes. Uma reviravolta média trouxe momentos de surpresa e alegria. Um grupo de visitantes trouxe presentes para Caramelo, lembrando-se de sua história e do impacto que ele havia causado na cidade. Petiscos especiais, brinquedos e até uma pequena cama nova foram oferecidos. Caramelo, alegre, circulava entre os presentes, latindo e abanando o rabo, como se entendesse que aquelas demonstrações de carinho eram fruto de sua própria dedicação e presença constante. O homem observava, com o coração cheio de gratidão, percebendo que a lealdade e amor do cachorro haviam criado vínculos que iam muito além do que ele poderia imaginar. Durante o festival, as oficinas de leitura e música começaram, reunindo crianças e adultos em um ambiente de aprendizado e diversão. O filhote ajudava a criar momentos de interação, estimulando a aproximação de participantes tímidos e tornando a experiência mais acolhedora. Uma pequena reviravolta aconteceu quando uma criança se perdeu por alguns minutos, mas Caramelo, atento ao movimento da praça, guiou a criança de volta ao grupo, recebendo aplausos de todos os presentes. Esse momento reforçou a imagem do cachorro como um verdadeiro guardião e amigo de todos. Enquanto o dia avançava, o homem percebeu uma transformação notável na comunidade. Pessoas que antes não interagiam agora conversavam, trocavam ideias e se ajudavam nas atividades. Caramelo e o filhote circulavam, latindo suavemente e brincando com todos, criando uma energia contagiante que tornava o ambiente leve e acolhedor. O homem sentiu uma profunda gratidão por cada obstáculo superado, cada desafio enfrentado e cada noite de dedicação que havia tornado tudo possível. Uma reviravolta média trouxe emoção intensa. Uma família visitante compartilhou que, após conhecer a história de Caramelo e do projeto, haviam decidido adotar mais um cachorro abandonado. O homem ficou emocionado, percebendo que sua dedicação e a história do cachorro haviam inspirado outros a agir com bondade e cuidado. Caramelo, ao perceber a alegria do dono, correu para cumprimentar a família, exibindo seu entusiasmo de forma contagiante e transmitindo afeto a todos ao redor. O festival se aproximava do final, e uma grande reviravolta trouxe o ápice emocional do dia. Durante a cerimônia de encerramento, o homem foi chamado ao palco para receber uma homenagem da comunidade. Pessoas de todas as idades se reuniram para agradecer pelo impacto positivo que ele e Caramelo haviam causado. Crianças entregaram desenhos e pequenas esculturas, voluntários falaram sobre sua dedicação e visitantes compartilharam histórias inspiradas pelo projeto. Caramelo, ao lado do homem, recebeu carinho, abraços e aplausos, tornando-se a verdadeira estrela do evento. Enquanto o homem segurava Caramelo em seus braços por um momento, sentiu uma onda de emoção intensa. Cada dificuldade enfrentada, cada obstáculo superado, cada noite de dedicação havia se transformado em uma recompensa que ia além do visível. Ele percebeu que a gratidão, o amor e a parceria entre humanos e animais podiam criar mudanças duradouras e significativas. Caramelo, sentindo a energia do momento, lambeu o rosto do dono, transmitindo alegria, confiança e carinho incondicional. Entre os aplausos e sorrisos, surgiu um acontecimento final marcante. Uma exposição fotográfica foi inaugurada, mostrando a evolução da praça, os projetos realizados e o impacto de Caramelo na comunidade. Cada imagem contava uma história de dedicação, superação e conexão. O homem observava, emocionado, enquanto crianças, adultos e visitantes admiravam as fotografias,
lembrando-se de como pequenos gestos podem transformar vidas. Caramelo circulava entre os presentes, latindo suavemente e aproximando-se daqueles que precisavam de conforto ou atenção. Ao cair da noite, a praça se iluminou com luzes suaves e coloridas, criando uma atmosfera acolhedora e mágica. O homem sentou-se em um banco, com Caramelo e o filhote ao seu lado, e respirou profundamente. Sentiu-se completo, grato e feliz. Cada desafio enfrentado havia sido superado com esforço, dedicação e amor, e cada vitória havia sido conquistada com sacrifício, paciência e criatividade. A conexão entre ele, Caramelo, o filhote e a comunidade havia se tornado indestrutível. No silêncio tranquilo da noite, enquanto a cidade comemorava o sucesso do festival e a transformação da praça, o homem percebeu que a verdadeira recompensa não estava apenas nos reconhecimentos públicos, mas na sensação de pertencimento, nas conexões criadas e na certeza de que cada gesto de bondade, dedicação e gratidão tinha um impacto duradouro. Caramelo deitou-se ao seu lado, encostando a cabeça no colo do dono, como se dissesse que juntos haviam conquistado algo extraordinário. O filhote, agora confiante e alegre, circulava entre os visitantes, participando das atividades e aprendendo com Caramelo. O homem sentiu uma onda de paz e satisfação. Cada obstáculo enfrentado, cada desafio superado e cada momento de vulnerabilidade havia sido transformado em aprendizado, crescimento e alegria. A praça, antes comum, agora era um símbolo de união, gratidão e transformação. Enquanto as luzes se apagavam e a cidade retornava à calmaria, o homem abraçou Caramelo e o filhote, sentindo-se profundamente grato por cada passo da jornada. O amor, a dedicação e a parceria entre eles haviam criado algo que jamais seria esquecido, um espaço onde a bondade, a gratidão e a conexão humana-animal transformavam vidas e geravam felicidade genuína. O homem sorriu, Caramelo abanou o rabo e o filhote pulou ao redor, e juntos celebraram o que haviam conquistado, uma história de amor, dedicação e esperança que ecoaria por toda a cidade. Fim. Você chegou até aqui? Então comente felicidade, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.